Boa noite, irmãos. Nesse momento, nós iniciaremos as preces e irradiações. Convidamos a todos a buscar um lugar tranquilo, sentar confortavelmente, elevar o seu pensamento a Deus e acompanhar as preces com o pensamento. Sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a essa sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidemos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos do vício de toda ordem, que desaliam o nosso corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento no ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos de amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo,
dentro de nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que a nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar o teu perdão. Pai, nós te pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, ao descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos, com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando nesse clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduza-os ao arrependimento e ao recolhimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas de amor e de caridade, dando-lhe a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suas suaves vibrações que ele agora lhe endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos juntos, com proveito, na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável
do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Não reclame. A reclamação constante é um péssimo vício que carece extirpar-se o mais urgente possível. Você reclama da falta de dinheiro, porém a riqueza material tem levado muito a ilusões e sofrimento. Você reclama da ingratidão alheia, porém, se recebesse pagamento pelo que faz, não teria recompensa no reino dos céus. Você reclama saúde debilitada, porém, para muitos, quanto mais saúde do corpo, mais enfermidades na alma. Você reclama da esposa difícil, porém, ela talvez seja o resultado de sua própria imprevidência do passado. Você reclama da mesa quando não é farta, porém, centenas de pessoas ainda morrem de fome todos os dias. Você reclama do seu corpo, porém, há bilhões de espíritos desencarnados almejando a possibilidade de voltar ao corpo. Você reclama que a vida é difícil, porém, considerando seu passado, as bênçãos que recebe todos os dias já são até imerecidas. Reclamar do quê? E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos nossos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Vinícius, querido. Tudo bem? Vinícius, obrigada. Pronto. Receba todo o carinho da CEFAC, a gratidão por nos doar um pouquinho do teu tempo. Vinícius, que é um trabalhador muito ativo do nosso movimento, né, Vinícius, escritor. E hoje eu quero aproveitar, Vinícius, se tu me permitir, só para lembrar de uma obra muito importante para todos nós, que a CEFAC está trabalhando e divulgando. Então, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer as reflexões desse amigo querido, ainda está em tempo, vai lá, procura, na Fergs também, que tenho certeza será um momento de excelentes reflexões. Vinícius, vou te deixar com o nosso público, receba todo o nosso carinho mais uma vez. Ok, Lidiane, eu só preciso que tu acrescente a minha apresentação, e aí eu manuseio ela por aqui, tá? Na tela. Tá, só um minutinho, Vinícius. Não. Aqui. Vamos ver. Perfeito. É isso mesmo. Muito obrigado, Lidiane, pela oportunidade. O nosso abraço aos queridos amigos da CEFAC de Tramandaí, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nós vamos fazer uma reflexão que nós optamos intitular por As Esquecidas Virtudes de Iluminação Interior.
É uma reflexão baseada especialmente numa obra. A nossa fonte de estudo para essa noite é esse livro, o livro Voltei, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Essa obra foi psicografada durante o ano de 1948 e foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1949. Ela narra a trajetória do espírito Jacob, um nobre trabalhador do movimento espírita brasileiro, cuja identidade logo eu já vou revelar-lhes. E a obra fala desde o seu passamento à vida espiritual, a tomada de consciência da sua realidade na vida do além, o trabalho realizado por ele junto aos benfeitores espirituais, na região para a qual ele foi levado depois da desencarnação, a fim de que pudesse prosseguir nas suas tarefas em prol da sua iluminação interior. Esta obra é muito oportuna porque ela nos permite refletir sobre o quanto, na nossa relação com a doutrina espírita, nós não podemos nos descuidar do processo de educação dos nossos sentimentos. O Espiritismo não vem à Terra para figurar como mais uma religião. Pelo contrário, ele vem à Terra para que também nós possamos, pouco a pouco, através dos seus ensinamentos, transformar-nos moralmente, construindo valores espirituais, as virtudes, essas disposições para o bem que nós somos capazes de aprender pela prática no bem, pelo exercício na caridade, pelo cotidiano envolvido no intuito de conhecimento de nós mesmos e de reforma do nosso caráter. Então, essa obra nos lembra o quanto é importante ao espírita não descuidar-se, de trabalhar-se intimamente, de fazer com que a pauta fora da caridade não há salvação seja uma diretriz de conduta pessoal. Então, o autor espiritual. É corrente o entendimento no movimento espírita que, apesar do pseudônimo Jacob, o autor espiritual da obra é Frederico Figner. Frederico Figner era judeu, nasceu em Milevsko, em 2 de dezembro de 1866, no Rio de Janeiro. E depois, aliás, foi viver no Rio de Janeiro e desencarnou em 19 de janeiro de 1947. Então, é alguém que se enraizou no Brasil, trabalhou como empresário, jornalista. Ele nasceu na Boêmia, que é considerada hoje a República Tcheca, a mesma terra de um outro luminar da humanidade, que é Valdomiro Lorenz. O nosso irmão Bittencourt Sampaio atuou como pioneiro da indústria fonográfica brasileira, no comércio de máquinas de escrever. Desculpe, nosso irmão Fred Figner. Depois eu vou falar do Bittencourt Sampaio, por isso que eu acabei antecipando. E ele era um comerciário dedicado, então, a esses utensílios e à indústria fonográfica. Como é que nós chegamos a esse item, as esquecidas virtudes da iluminação interior? É um dos títulos de um dos capítulos da obra. Então vejamos que nós estamos trazendo para essa nossa exposição doutrinária um pequeno recorte do livro. O livro é rico de ensinamentos, sugerimos a leitura, sugerimos o estudo, porque ele consegue nos trazer para o campo do terreno prático lições imorredoras da doutrina espírita, ajudando-nos mesmos, aqueles que laboramos nessa causa,
ou que nos entusiasmamos com seu conteúdo, a prestarmos mais atenção na aplicação do conhecimento que nós recolhemos na seara do Consolador. Então, este capítulo são ministrados nele esclarecimentos do espírito Bittencourt Sampaio, aquele que eu citei antecipadamente sem querer, ao irmão Jacob, o Frederico Figner, que consideramos alertas necessários aos que transitamos na carne e que somos vinculados aos valores filosóficos do Espiritismo, tendo em vista o esforço de autoiluminação que a doutrina nos convida. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, cujas lições são aqui transcritas pelo espírito do irmão Jacob, ele viveu no século XIX, nasceu em Laranjeiras e passou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde desencarna em 1895. Bittencourt Sampaio foi jornalista, advogado, político e trabalhador espírita, assim como foi Fred Figner, que foi um dedicado trabalhador da Federação Espírita Brasileira. O nosso irmão Bittencourt Sampaio atuou como deputado, foi presidente da província do Espírito Santo, e algo interessante, aqueles que gostam de saber da história, ele também foi o primeiro diretor com este título da Biblioteca Nacional, essa importante referência do livro, da leitura e da história no nosso país. Vamos então, a partir de agora, meus amigos, convidar a todos para nos dedicarmos a algumas lições que o espírito Bittencourt Sampaio traz ao irmão Jacob. Em que momento? No momento em que eles se reúnem num templo na cidade espiritual em que estava Jacob, onde ele receberia, assim como outros companheiros, essa presença ilustre de Bittencourt Sampaio, as orientações para o grupo, mas especialmente essas orientações que aqui registramos, são orientações diretas do Bittencourt Sampaio para o nosso autor espiritual da obra, para o irmão Jacob. São lições para um trabalhador espírita que agora está na lei. São lições para o companheiro que foi percebendo pouco a pouco, no seu trânsito pela vida espiritual, que diferente de várias criaturas que ele encontrava, outros espíritos, ele não estava portando um certo halo espiritual, uma certa iluminação que brotasse do seu interior como um efeito natural da condição de equilíbrio, de paz íntima, que estavam outros companheiros, a despeito de todo o trabalho no bem que ele realizara quando encarnado, junto à Federação Espírita Brasileira, aos necessitados de toda a ordem, na divulgação da doutrina. Ele foi, e a obra vai mostrando isso, pouco a pouco percebendo que lhe faltava algo. E sobre isso, Bittencourt Sampaio vem conversar com ele. Porque ele vai, naquele momento, a partir dessa reunião, receber tarefas e vai liderar um grupo de espíritos que estão vinculados ao seu coração pelas tarefas que realizava já na matéria. Aliás, essa é uma importante lição sobre liderança em nosso contexto doutrinário. Nós temos aqueles que lideramos uma equipe, uma família, um conjunto de companheiros voluntários no centro. Aliás, parabéns a todos os voluntários que nos assistem. Hoje é o dia do voluntariado, essa nobre tarefa não remunerada que ajuda as instituições mais variadas do mundo. Mas Bittencourt percebia que não tinha essa iluminação e, naquele momento, chegam as lições que ele precisava, ele que se sentia, inclusive, com um certo receio de liderar alguns companheiros para as tarefas que viriam, porque ele já sentia necessidade de voltar ao serviço, reconhecendo que ele tinha esse limite. Ou seja, era preciso conduzir outros, mas ainda
sem a iluminação que ele achava que já deveria ter alcançado. Então, Bittencourt Sampaio, ao dirigir-se a ele, começa, e eu retirei alguns trechos, aqui não está toda a conversa. Aí os companheiros precisam adentrar a obra. E também procurei, meus queridos amigos, ser um pouco comedido no registro do conjunto da obra, para que os companheiros possam acessá-la, né? Para que aqueles que estiverem curiosos possam estudá-la, sem o risco de antecipar algo que possa, quem sabe, até matar a curiosidade. Muito bem. Entre os primeiros momentos de fala, Bittencourt Sampaio vai dizer: não nos detenhamos para examinar a exiguidade dos nossos recursos. Dilatemo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Aqui a fala de um nobre espírito para alguém que está carregando as suas lutas íntimas no despertar na vida espiritual. Mas nós vamos, meus queridos amigos e amigas, trazer essa reflexão para a nossa vida hoje. Quantas vezes nós nos detemos na nossa falta de recurso, ante o desejo de fazer o bem, de acertar, de nos autorrealizarmos, de ajudarmos alguém mais próximo na família ou para além da nossa família, e diante das possibilidades de servir, a gente pensa assim: puxa vida, mas eu sou tão incapaz, ou eu não disponho de bens materiais que me permitam uma distribuição de benefícios a outros irmãos. Mas, se nós nos detivermos nos nossos limites, pouco cresceremos no campo do bem. Se nós elencarmos as circunstâncias impeditivas o tempo todo, é claro que o trabalhador do bem não pode perder a noção de realidade, mas se nós nos detivermos aos obstáculos da marcha, nós não marcharemos nunca. Então, Bittencourt nos lembra, dilatemos os nossos recursos, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou, utilizando o que temos aqui e agora. Uma palavra amiga, uma mensagem de otimismo para um companheiro, uma prece, o pão, a veste, uma máscara para que ele evite a contaminação com a pandemia que assola o nosso mundo. Às vezes são pequenas coisas. Vamos dilatar a evangelização de uma criança, a leitura de um trecho do evangelho para alguém, uma oração sentida, compartilhada no grupo de WhatsApp. Vamos ampliar os nossos recursos, utilizando da nossa inteligência, da nossa criatividade. Somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Aqui o espírito nobre de Bittencourt nos lembra que na vida material nós somos por demais iludidos por aquilo que os sentidos se deixam afetar. Especialmente numa cultura materialista como a nossa, somos levados a atribuir às coisas valores que elas não têm. A colocar a nossa felicidade, a nossa realização
em coisas que são transitórias e numa sociedade como esta, ter é mais importante do que ser. E parecer tem sido a tônica do momento. Aí adentramos a um jogo de aparências que nos engana. E vamos ficando voltados a elementos da vida social que dão destaque às pessoas, mas que não têm valor em si próprios. E perdemos de vista as virtudes que podem ser encontradas fora da ribalta do materialismo, do consumismo, do prazer sem limites, entre as pessoas mais simples, nos ambientes onde o trabalho é a tônica para o pão de cada dia, onde a luta diária marca rostos e corpos, burilando almas que com resignação e coragem prosseguem virtuosas de conduta retilínea, às vezes ao nosso lado, no hospital, na varreção da rua, no atendimento a crianças de forma remota, feita por uma professora que não dorme à noite preparando algo para o qual ela não foi treinada. Tem almas que exalam virtude, a gente nem sabe porque não presta atenção. Aquela pessoa que a gente vê na rua, que ao encontrar o lixo no chão, recolhe e coloca na lixeira mais próxima. Aquele outro que anonimamente vai até debaixo da ponte, do viaduto, entregar um pão, do que dar oportunidade de trabalho para alguém, aquela outra criatura que entrega de si o seu melhor, sem jamais elencar a qualquer um o que ela realmente faz, sem aguardar reconhecimento. A virtude, ela é modesta, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não se alardeia, ela age. A virtude não está nos holofotes, ela não se apresenta no panteão dos vitoriosos do mundo agora, mas ela existe. E nós a temos em germe, e semente que pode ser desenvolvida pela educação dos nossos sentimentos. Aqui um trechinho, um pouco mais longo, mas que vale a pena nós nos atermos. Diz Bittencourt Sampaio: nossa visão em tais circunstâncias, a da vida material, jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade, o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Aqui o benfeitor descreve essa visão matizada, marcada pela cultura materialista que faz com que olhemos a pirâmide social, o seu cume, o pódio daqueles que são aplaudidos publicamente pelas vantagens ou dotes materiais. E nos atrelamos à busca dessas coisas que passam,
esquecendo que elas, as coisas materiais, são ferramenta de trabalho, são meio, mas não são o fim da nossa existência, cuja a finalização nessa jornada corpórea um dia chegará a todos nós. Uma pandemia como essa que nós vivemos também nos ajuda a lembrar a fragilidade do carro orgânico e a transitoriedade da vida na matéria. Muitas vezes, então, lembra Bittencourt, nós esquecemos o dever humilde e desconhecido. O cumprimento do dever, ele é o primeiro degrau para a conquista da virtude, cujo ápice, a mais meritória, aponta os espíritos, amigos, em O Livro dos Espíritos, é aquela mais desinteressada caridade. Cedendo à impulsividade que nos preside, será que nós somos impulsivos? Cada qual é que pode responder por si. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Observemos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Toda vez que nós cedemos ao instinto, somos dominados às nossas paixões, pelas nossas paixões inferiores, nós perdemos de vista essas virtudes, que a gente pode até anotar num caderno, para pensar a respeito de cada uma delas. E quem sabe fazer um planejamento pessoal por conquistá-las. A começar por aquela que nós identifiquemos como ou mais necessária ou a mais próxima. Simplicidade, amor, paciência, nossa, como nós precisamos. Renúncia, abrir mão do interesse pessoal. Resignação, o contrário da nossa rebeldia. E esperança, que demanda fé no futuro. Se nós quisermos avançar nessa jornada, precisamos conter os nossos impulsos. Que belas lições de uma alma sublimada para um desencarnado que aspira o trabalho no bem e que serve a todos nós que ainda nos demoramos nas vivências desta materialidade. Aí o espírito Bittencourt Sampaio vai falando mais ao coração dos cristãos. Impressionamo-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios sem qualquer vigilância ao próprio coração. Quantas vezes, como cristãos, emocionamos-nos com a imagem de Jesus na cruz, sensibilizamos-nos pelo sermão da montanha, esse código de felicidade para a criatura humana. Não raro nos identificamos
como aqueles que transbordam em lágrimas ao ouvirmos uma narrativa do Mestre, ao vermos um filme de caráter bíblico, ou quem sabe estamos em alguma comemoração no calendário terrestre e o recorde. Mas para além da figura do Salvador, pensar no Mestre. Quer dizer, para além de sermos admiradores, agirmos como discípulos dele. Ultrapassarmos esse limite de quem cultua, de quem segue como adepto de uma religião, para quem se faz aprendiz, para caminhar com ele na estrada da redenção. Também ele revela aqui traços do caráter do espírito imperfeito. A gente gosta de dispor, mas não gosta de obedecer. É bom ter alguém que nos ajude, mas às vezes nós somos econômicos na arte de ajudar. Buscamos a autoridade, o poder. Mas será que temos exercitado a autodisciplina? Disciplina não é algo ruim. Disciplinar-se é, no fim das contas, o exercício de gestão de si próprio, é autoliderança. Indispensável para a evolução consciente do espírito imortal. E, por fim, o benfeitor nos lembra que nós temos que abrir mão do hábito de vigiar, de cuidar a vida dos outros e passarmos a examinar, a prestar atenção no nosso próprio coração. Vejamos quantos conselhos, se nós pudermos individualmente pegar um desses para a gente e trabalhar assim alguns dias, estudando-o e estudando o nosso caráter, já é uma contribuição que esta obra é capaz de apresentar para as nossas vidas. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores. Mas raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo na própria consciência. Nós ainda somos almas conectadas com a agitação, com a nossa animalidade ancestral, com a violência e com a irresponsabilidade, com a reivindicação, mas poucas vezes com o cumprimento do dever. Enxergamos-nos como sujeitos de direitos, o que é uma conquista da civilização. Mas é um sujeito que não pode esquecer que ele também é de deveres. Então nos voltamos a, muitas vezes, aquilo que já nos vinculamos no passado, que diz respeito a uma sombra interior, conectada à agressividade e à irresponsabilidade. E raras vezes nos comunicamos com Cristo na própria consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma belíssima página do Espírito da Verdade, em que ele vai nos lembrar, o médico de nossas almas, que nos cultiva na intimidade dos nossos pensamentos. Somos uma rede invisível de espíritos encarnados e desencarnados, invisível aos olhos da matéria. E essa rede recebe os impulsos mentais e fluídicos
daquele que é o governador espiritual da terra, o nosso amigo e irmão maior, que nós aprendemos a reverenciar e amar, chamando de Jesus. Não cessa a sua influência sobre nós, mas cabe-nos, na condição espiritual de antenas transceptoras, que transmitimos e recebemos pensamentos, buscar na prece, na meditação, na boa ação, essa conexão mais rara pela falta de hábito com o Cristo em nossas vidas. Da importância da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo do Novo Testamento, de conteúdos evangélicos doutrinários, como aquelas obras maravilhosas do Espírito de Emmanuel, para que possamos ler, reler, meditar e, pela leitura edificante, estabelecemos uma sintonia que favorece a identificação com o pensamento do Cristo. E aí, no cotidiano, quando os desafios se apresentarem, nós podemos pensar assim: o que o Cristo faria no meu lugar? E nessa simples reflexão, antes de lemas éticos ou questões simples do cotidiano, nós estaremos exercitando a conexão com Cristo. Mas o irmão Jacob ainda registra a lição de Bittencourt e nos faz lembrar que nós somos faladores, mas pouco sábios. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Nós poderíamos aqui refletir um pouquinho. Se nós temos Jesus pelo nosso mestre e amigo, será que temos observado os seus conselhos? Será que temos feito um esforço para estarmos assim mais alinhados com as lições do mestre da cruz? Cada qual precisamos pensar nisso para que o evangelho seja bem aproveitado na atual reencarnação, em que o espiritismo nos permite olhar novamente essas lições sob um prisma todo espiritual, claro e racional, capaz de, pelo raciocínio, pela meditação, nos conduzir a atitudes mais concernentes com o Divino Amigo. É claro que, vez por outra, nós vamos nos entristecer e reconhecer que, nessas lições graves de Bittencourt Sampaio, que muitas vezes nós erramos. Paulo, o apóstolo, chegou a dizer: o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo por fazer. É muito natural. Não cabe a cultura da culpa e da autocomiseração aí. O fato é que nós somos imperfeitos e espíritos imperfeitos ainda não são sábios. Estamos aprendendo a sabedoria. Na medida em que a matéria predomina menos sobre o nosso caráter, mais lucidez vamos tendo. Mas seguimos nesse lusco-fusco, nesse passo que se estabelece dois para frente, um para trás, das nossas incertezas, por conta que ainda nos deixamos conduzir pelo orgulho e pelo egoísmo, que são viseiras
que filtram a realidade da pior forma para as deliberações do espírito imortal. Logo, meus queridos amigos, é natural que ao cabo de uma caminhada, quando passemos a refletir sobre ela, nós nos surpreendamos com alguns equívocos. Mas não vale a pena desistir. Nem da autoeducação e muito menos da vida. Porque o Todo Misericordioso jamais nos cerra as portas do serviço de elevação. Agora é o momento oportuno que todos temos de retomarmos o rumo, de aliarmos a consciência para com as leis de Deus, estudando a doutrina que professamos, meditando sobre as lições evangélicas, recolhendo nesse tesouro luminoso que são as obras espíritas, especialmente as de Allan Kardec, e como uma obra nesse nível do livro Voltaire, é hoje o momento de recolhermos lições que nos norteiem a caminhada. É hora de parar, pensar, corrigir o passo e prosseguir. Como diz o Espírito Emmanuel, devagar, mas sempre. Porque o Todo-Poderoso jamais cerra as portas do serviço de elevação. Meus amigos, minhas amigas, sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. Se nós quisermos felicidade na vida espiritual, cabe agora trabalharmos pela conquista de nobres qualidades, pela dignidade, pela espiritualização de nós mesmos, pela autoiluminação. Outro dia, fazendo um estudo sobre o tema fora da caridade não há salvação, eu fui consultar os textos do Espírito Emmanuel na obra O Consolador. E ali o benfeitor nos fala que a palavra salvação, com base na perspectiva doutrinária do Espiritismo, deve ser compreendida como iluminação do espírito imortal. Portanto, fora da caridade, fora da atitude do bem, da indulgência, do perdão, não há como haver autoiluminação. Essa tríplice faceta da caridade é um código de conduta para aqueles e aquelas que buscam, nesta vida, estabelecer uma evolução consciente. Não se entregando aos caminhos da irmã dor para despertar, mas pelo trabalho de colocar o desejo de produzir o bem ao próximo, de espalhar benefícios, como o primeiro objetivo das suas horas na vida material a cada dia. Porque nós não estamos na Terra a passeio, nem para a satisfação íntima. Somos obreiros que construímos um mundo melhor a partir da medida em que nós edificamos o caráter espírita cristão em nós mesmos.
Desse modo, meus queridos amigos, caminhando para a finalização da nossa reflexão, temos aqui ainda uma lição. Renovemo-nos, assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores, para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Nós aqui somos instados a refletir, como um convite, de que nós precisamos aprimorar o que há em nós por dentro. Muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, nós ficamos voltados a realizações e conquistas exteriores. Até mesmo no terreno do bem, embora seja justo, nobre, a distribuição de felicidade na jornada dos nossos companheiros, a efetivação de benefícios materiais que aliviam a dor e o sofrimento, nós necessitamos conquistar riquezas interiores, que são as virtudes, para que nos conectemos em profundidade pelo amor ao próximo com o Pai Celeste. Portanto, educar-se é a tônica para que nós possamos trabalhar-nos e trazermos à vida a nossa contribuição a partir da elevação de nós mesmos. Fica aqui o convite. Renovemo-nos em nossas qualidades íntimas, para que, em conexão mais profunda com Deus, numa religiosidade autêntica, verdadeira, produzamos paz nesses caminhos que nós transitamos. Eu gostaria de finalizar a nossa reflexão trazendo uma prece que fica como a nossa prece nessa atividade fraternal. Uma prece ditada pelo Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, que eu gostaria de compartilhar, porque também ela é um convite à sabedoria que comentávamos para esses dias difíceis. Diz Maria Dolores, no capítulo 14 do livro Antologia da Espiritualidade, falando ao Senhor. Se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento e ilusão? Que o medo, em se alastrando na escura inquietação, aqui se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida, que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e, entretanto, insegura, elevando conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso,
pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te, enfim. Do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Muita paz. E assim encerramos a reflexão que nos cabe nessa noite. Obrigada, Vinícius. Lembrando que logo mais às 22 horas, né, Vinícius, nós temos a Sexta-feira Literária. Então, quem quiser continuar com essas reflexões edificantes, acompanhe o canal da Ferx TV, que o Vinícius vai estar lá também, e todos nós. Uma boa noite a todos, que tenhamos noite de excelente reflexão, lembrando das palavras que o Vinícius nos trouxe, do convite a nos renovar, né? E que tenhamos um final de semana abençoado.